Virando a chave desse assunto agora, Thiago, falando do caso do Lucas Paquetá, que também repercutiu muito, principalmente aqui semana passada, porque quase 1h30 antes da convocação do técnico Fernando Diniz pela primeira vez a sua lista na seleção, explodiu o caso do Paquetá e ficou aquela dúvida, ele vai estar na lista ou não vai? O Diniz confessou na melhor palavra, admitiu que o Paquetá estava na lista, mas para preservá-lo, preferiu tirá-lo, enquanto essas denúncias tinham acabado de ser feitas numa reportagem do Daily Mail, se eu não estou enganado de cabeça, que trouxe informação de um suposto envolvimento de pessoas do entorno do Paquetá com apostas em um jogo no qual ele esteve dentro de campo. Tem atualizações sobre esse tema, sobre como o West Ham está tratando o caso, Thiago? Tem sim, por enquanto, né, o West Ham, pelo menos até hoje de manhã, que foi quando eu consegui uma resposta oficial do clube, o West Ham não tá ainda tomando nenhum tipo de atitude com relação ao Paquetá. Eles vão mantê-lo treinando normalmente, vão mantê-lo sendo relacionado para os jogos, participando dos jogos. Inclusive ele jogou bem na última partida contra o Chelsea, fez o último gol, né, o terceiro gol da vitória por 3-1 no Estádio Olímpico de Londres, e ele, por enquanto, ele é considerado um jogador absolutamente normal dentro do elenco. O West Ham não vai fazer nenhum tipo de punição, não vai fazer o que o Diniz fez, né, que é afastar o Paquetá para que ele possa gerenciar ali essa situação na carreira dele. O West Ham considera o jogador muito importante, enquanto não tiver um pedido formal de afastamento, caso isso venha a acontecer, pode não acontecer também, mas enquanto não houver um pedido de cima para baixo, o West Ham vai manter o Paquetá totalmente integrado ao elenco. Outras informações, né, que apareceram hoje, descobriu-se que um dos cartões sob suspeita, né, do Paquetá foi nessa temporada já, né, da Premier League, foi nesse começo de mês, né? Então não são coisas só relativas a temporadas passadas, tem acontecimentos mais recentes também envolvidos nessa história, né? E uma outra informação também é que a Premier League avisou o Manchester City a respeito dessa punição do Paquetá, porque o Manchester City estava muito próximo de contratar o Paquetá, estava uma negociação ali bastante avançada, o City tinha uma intenção ali de pagar cerca de 85 milhões de euros pelo Paquetá, e a Premier League falou, olha, o jogador que vocês querem contratar está sob investigação, é melhor que vocês pisem no freio, porque a gente vai fazer uma investigação e pode acontecer alguma coisa com ele. O City, obviamente, desistiu, né, dessa negociação com o Paquetá, ou pelo menos colocou ela ali de lado, não vai terminar essa negociação enquanto não houver um esclarecimento por parte da Premier League, da justiça inglesa do caso, e a gente fica esperando aí o que pode acontecer. As apostas que envolviam o nome do Paquetá envolviam também o nome do Luiz Henrique, né, jogador brasileiro do Betis. E ele, nesse caso, o Betis falou com a gente nesses dias, falou inclusive com o nosso colega, né, com o Eder Traschini, e a informação que passaram para ele é que o clube não foi notificado ainda de nenhum tipo de irregularidade. Então, o brasileiro do Betis, né, o Luiz Henrique, continua treinando absolutamente com toda a normalidade, ele que também ficou fora da lista de convocados da seleção olímpica, né, divulgada pelo Ramon Menezes, logo depois a gente saber que o Paquetá estava fora da lista da seleção principal, divulgada na sexta-feira pelo Fernando Diniz. Mesmo que seja uma denúncia, isso precisa ter calma de todos os lados para que as autoridades apurem e que tudo seja esclarecido da melhor maneira possível, você já consegue ver as consequências imediatas enquanto a investigação estiver ocorrendo. No caso do Paquetá ficando fora dessa lista que ele estava inicialmente do Fernando Diniz e também dessa negociação do Manchester City brecado, você imagina. Ir para o Manchester City trabalhar com o Pep Guardiola, que deve ser o sonho de vários jogadores, não sei se o do Paquetá também, mas é algo que já mexe com a carreira do jogador. A gente aguarda nos próximos dias, semanas e meses para que o caso continue em andamento, mas o Thiago Arantes traz uma informação importante do ponto de vista do West Ham, a intenção e o desejo da manutenção do Paquetá no elenco enquanto a investigação continua. Thiago, mais alguma para você completar com a gente? Senão eu vou te liberar para o boa tarde, boa noite ensolarado por aí. Tá certo. Não, só para a gente completar, né, a gente tem, quando a gente vê a história do Paquetá,
a gente vê muitas comparações com o caso do Ivan Toney, que é o atacante do Brentford, que foi suspenso por 9 meses por participar porque ele apostava em jogos, né? Ele apostou, se não me engano, em mais de 170 jogos. Só que o Toney, ele apostava em outros jogos, né, de outros times. Ele é jogador do Brentford, ele apostava lá no Aston Villa e Fulham. Aí ele apostava, os dois marcam. Manchester City e Manchester United, ele apostava mais de 10 escanteios. Enfim, ele apostava como se ele fosse uma pessoa normal que não tivesse envolvimento nenhum com a Premier League, o que é proibido também. Só que a questão do Paquetá é que ele, caso seja confirmado, pelo menos a suspeita, né, que a gente não pode, obviamente, julgar o jogador, mas o que se está se investigando é se pessoas próximas a ele apostavam em jogos nos quais ele estava envolvido. E isso, segundo a própria Premier League considera, né, é mais grave do que o jogador apostar em jogos nos quais ele não está envolvido. O Ivan Toney pegou 9 meses de gancho, um jogador que estava cotado até para ser convocado para a seleção inglesa, um jogador que estava indo muito bem no Brentford e teve uma punição bem pesada. Então, caso o Paquetá seja considerado culpado nessas denúncias, e claro, a gente por enquanto está numa fase de denúncia, né, ainda, caso ele seja culpado, a gente pode esperar, sim, alguma sanção forte para cima do Lucas Paquetá, porque, como eu disse, a Premier League considera que o jogador apostar em jogos nos quais ele está envolvido, o jogador ou familiares ou pessoas próximas a ele apostarem em jogos nos quais ele está envolvido, é mais grave do que apostar em jogos aleatoriamente. É importante esse tipo de investigação e, claro, de fiscalização, porque é a integridade do jogo que está exatamente em xeque nesses casos. A gente viu vários acontecendo aqui no futebol brasileiro, e aí tem que tratar cada caso como um caso. Uma coisa é denúncia, outra coisa é investigação, outra coisa é ser citado numa conversa e outra coisa é ser julgado, condenado e é uma pena aplicada. São casos e momentos e jogadores diferentes, com razões diferentes para serem cada um avaliada caso a caso, mas acho que é importante ter esse olhar da fiscalização, tanto aqui no Brasil quanto fora, porque parece, repito, desde que os primeiros casos aconteceram aqui no Brasil, dimensões que a gente ainda não tem noção do tamanho disso, porque futebol é uma paixão mundial e envolve, evidentemente, muitos interesses por trás disso no mundo inteiro. Tiago Arantes, boa tarde para você, quase boa noite, ou boa noite ensolarado, diretamente de Barcelona. Muito obrigado pela participação, viu? Valeu, Azão, prazer, sempre legal falar com vocês. Hoje só com você, né? Hoje o PVC está ausente, o Bruno Andrade também, mas a gente faz companhia para não deixar você sozinho aqui. Um abraço, até a próxima. É isso, companhia de luxo, diretamente de Barcelona, do nosso Tiago Arantes.